O número de adaptações de clássicos da literatura brasileira para os quadrinhos aumentou nesse ano. Desenhistas contam como é a experiência de transpor uma obra literária para a linguagem visual. Uma história de amor entre o Índio Peri e a moça Ceci, que tem como cenário o Brasil do século XVII. Originalmente publicado por José de Alencar, o Guarani ganhou traços de aventura nas mãos de Luiz G. Era meio que para resgatar isso, esse lado do Guarani que era coisa de ação, de aventura, de lutas e combates. E é uma coisa que alguém de, vamos dizer, 16 anos ou 14, 16 anos, que é mais ou menos o público-alvo, né, dessa adaptação, tem e que provavelmente vai curtir, né? Porque o quadrinho, ele é uma linguagem dinâmica, ele é uma linguagem que se adapta a muitas soluções, né? Eu já vi quadrinhos excelentes, sem palavra nenhuma, quadrinhos excelentes com muito texto. Na hora que houve esse incentivo da parte do governo de comprar essas adaptações para distribuir para os alunos de escola, isso fez com que as editoras começassem a fazer quadrinho, que foi uma coisa que nunca na história fizeram. Além de romances, contos clássicos brasileiros como A Cartomante, Brás Bexiga Barra Funda e O Homem que Falava Javanês foram adaptados à linguagem visual dos quadrinhos. E me veio a ideia, eu acho que se em vez de romance for escolhido conto, né, a gente consegue encaixar, vamos dizer, o texto integral dentro de uma revista dessas. Então a intenção era levar esse texto na íntegra, né, na linguagem original, de uma maneira que fosse, vamos dizer, mais fácil, mais, sabe, que entrasse, que despertasse interesse, né, desse leitor que é meio avesso à leitura, ao texto corrido. Pegar aquilo que hoje em dia a gente lê numa linguagem muito estranha, né, porque é uma linguagem de 200 anos atrás, uma linguagem rebuscada, etc, etc. Sempre alguma coisa se modifica, né? Mas a minha proposta foi ser bastante fiel. Mostrar uma nova visão de um romance do Jorge Amado, desse universo do Jorge Amado, que ao mesmo tempo se encaixasse nisso que as pessoas já sabem do Jorge Amado e mostrar alguma coisa nova, né? No meu caso foi uma coisa velha, na verdade. Eu quis resgatar os anos 30, os anos 20, mostrar a Salvador dessa época, como é que era, como eram as roupas. Porém, não é apenas da imaginação dos desenhistas que nasce a nova versão das obras, mas sim de muita pesquisa. Tem uma pesquisa também de traço para saber qual é o estilo mais adequado, porque eu faço também um cartoon que é mais simplificado que esse, menos realista. Então eu optei, como a gente está falando de um romance com muitas tonalidades emocionais diferentes, com drama, com humor, então eu quis fazer uma coisa mais próxima do realismo do que normalmente eu faço. Eu viajei para Salvador, então dos motivos foi conhecer mesmo a cor, né, ver o clima, então eu procurei mostrar isso na história. O que eu pude usar paralelamente, que não existia como informação no texto, mas que eu poderia dar como imagem, eu pus. Porque muita coisa de literatura, na hora que você vai traduzir para alguma linguagem visual, tem uma certa tendência dela ficar em cabeça falando com cabeça falando com cabeça o tempo inteiro da história, né? Os quadrinhos são uma maneira de mostrar como a literatura brasileira tem histórias interessantes, que antes eram para muitos jovens apenas leituras obrigatórias para o vestibular. De repente vê aquela adaptação, dá uma olhada e já tem uma visão do que é um livro que tem 400 páginas numa linguagem do começo do século XIX, né? Super inacessível, super difícil para a molecada, que eu sei que para hoje em dia assim, é difícil da molecada conseguir decifrar aquilo. Eu gosto de pensar que é uma outra maneira que não substitui o clássico, né? Ou o clássico, o livro, enfim, ele não substitui, é como um filme, você tem a obra e tem o filme, é uma outra maneira de experimentar a mesma coisa.